In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira da quinta semana depois da Páscoa, celebrando a missa da vigília da Ascensão do Senhor. Segunda e terça, hoje também, na verdade, são dias de rogações. E nós até contrariando Jesus, viram o que Jesus disse hoje? Ele falou 2 vezes rogo. Mas, ou 3, mas quando chega a dizer do mundo, diz que não roga pelo mundo. E nós, ontem, rogávamos pelo mundo, justamente pelo mundo. Então, mas, sim, rogamos o primeiro dia pela igreja, como Jesus roga hoje, e ontem pelo mundo. Hoje, podia-se continuar, e continuamos com as rogações. Jesus amanhã sobe ao céu, leve no seu regaço, no seu coração, a multidão dos nossos pedidos, que tantas necessidades nossas, da igreja, do mundo, refletem. Então, observamos Jesus no Evangelho de hoje, queridos. É bem uma palavra de vigília de quem está preparando a separação, a sua ascensão. E, contudo, Jesus está contente, está alegre, está feliz, porque isso é tão importante, porque ele tem confiança de que a sua obra foi completada. Não falhou Jesus. Não fez mal feito o serviço que Deus lhe deu a fazer. Não. Ele pode voltar com orgulho para o seio do Pai. Porque fez exatamente tudo aquilo que lhe fora por ele, pelo Pai, encomendado. Jesus está vibrando, está contente, cheio de alegria. Não somente por ter, afinal, cumprido a vontade do Pai acerca de si, mas mesmo no Evangelho ele expressa isto. A igreja, os homens receberam a sua revelação, a palavra, acolheram a sua missão e neles Jesus pode e elegiu a sua igreja. Então, a salvação chegou. Esse é o motivo de alegria. Houve homens que acreditaram em Jesus e foram salvos. Ele volta ao Pai com essa certeza, com essa alegria. A epístola da missa mostra, de fato, quanto Jesus previu a igreja de tantos bens. A revelação, a palavra, a unção do Espírito que ele prometeu, a ordem hierárquica, hein? Profetas, apóstolos, evangelistas, doutores. Nada falta à igreja. Quando se diz que ela é católica, é por isto. Jesus deixou na igreja toda a riqueza que ele recebeu do Pai. Nada falta à igreja para continuar a missão salvífica de Jesus entre os homens. A riqueza é divina. Tudo aquilo que ele recebeu do Pai, ele nos transmitiu, nos deixou. Agora, essa afirmação de Jesus é que faz com que ainda
nos admiremos mais do estado e da crise em que se encontra a igreja. Não foi superada. Não é assim, de forma mágica. Elegeram Leão XIV e pronto. Saiu ele à loja de São Pedro e com ele, com a sua aparição, foi sanada a crise da igreja. Não, não é assim tão fácil. Não é mesmo. Continuam os homens divididos. Continuam as igrejas divididas. A pregação continua dividida. A administração dos sacramentos, justamente o que mais é atacado é o fato da igreja ser hierarquicamente composta. O grande e último mal que o antipapa Francisco fez foi exatamente este, de trazer a crise para a hierarquização da igreja. Ele se propõe destruir com o sínodo da sinodalidade, que até agora está intocado. Antes tem recebido encômios por parte de Leão XIV. Então, sem dúvida nenhuma, segue a crise na igreja. E por pior, ela vem, sobretudo, da hierarquia da igreja. A gente vê alguns católicos se ufanarem, estão alegres em extremo, batem palmas, vibram. Eu sou católico, que bom, como é bom ser católico. A turma parece que esqueceu da noite para o dia que estamos no fim dos tempos. E as profecias devem se realizar, estão se realizando as profecias. Não só em relação ao mundo, às guerras, às catástrofes, aos terríveis eventos, todos já preparados para se desencadearem sobre o mundo, sobre a humanidade. Não só em relação a isto. Os sinais de que estamos no fim dos tempos está dentro da igreja. Com a hierarquia traindo a nosso Senhor, traindo a sua palavra, traindo Jesus na pregação, não querendo e não administrando bem os sacramentos. O sacramento da confissão praticamente abolido. Quem não ouviu com horror, já na primeira sessão do sínodo da sinodalidade, aquele missionário, não merece esse nome, aquele missionário, parece que era um italiano, aquele missionário que entre os índios do Brasil esteve, ele se ufanava disso, dizia em plena aula sinodal, para todo mundo ouvir, que esteve 40 anos entre os índios brasileiros e se alegrava, se ufanava de durante os 40 anos não ter batizado nenhum. Imaginam se São Francisco Xavier ouvisse isto. Mas que missionário é esse? O que é isto? E
E se nós vamos olhar o sacramento da confissão, como está, a Eucaristia, a perseguição que segue contra a missa tridentina. Então, queridos, os grandes sinais do fim dos tempos estão aí. Esta crise tremenda da igreja, a grande apostasia. Estamos, sim, em grande apostasia. É certo que suscita grande esperança e alegria quando nós vimos, por exemplo, aquela tomada de dados da internet, onde a consulta, por ser como... A pergunta era como se tornar católico. Milhares e milhares, milhões de acesso, de gente querendo saber como se faz para ser católico. Então, mas a verdade é que a grande apostasia tolheu da igreja um número muito mais elevado de fiéis. Então, a grande apostasia está aí. É um sinal evidente de que estamos caminhando para o retorno de Jesus. Hoje, na vigília da sua ascensão, nós falamos no seu retorno, que ele prometeu, justo na sua ascensão, prometeu voltar. E nós não perdemos essa esperança. Não diminui o desejo no nosso coração de tê-lo de volta e de viver junto com ele, contemplando-o face a face, assim como os apóstolos, aqueles primeiros profetas que ele mesmo instituiu. Então, queridos, sim, estão presentes, fortemente presentes os sinais do retorno do Senhor. E não podemos trocar isso por nada, por qualquer funesta alegria, que nem confirmada está. Nós não sabemos que direção tomará a igreja, ainda não sabemos que direção tomará a igreja. E, contudo, dizia, as profecias não são boas. Né? Falam que o Vaticano se tornará a sede do anticristo. Falam que a traição a Jesus se dará ainda com a ordenação de mulheres, com a ordenação de homens casados, que a traição contra Jesus ainda se dará pela invalidação da consagração. Olha que coisa mais grave. E pela ereção de um culto luciferiano satânico. Bom, aí também chegamos ao cume, né, da desolação desoladora mesmo. Então, nessa vigília, queridos, nessa vigília que Jesus sobe ao céu, nós pedimos a Ele que nos ajude a manter, apesar de tudo isso, nos ajude a manter aquela igreja, assim como Ele a constituiu, hierárquica, e nos dê a graça de sermos fiéis a Ele, a sua palavra, ao seu ensino, e de administrarmos lícita e validamente os sacramentos, e de aguardarmos fiel e alegremente o seu retorno em glória e majestade. Sim, esta seja a nossa preparação, nossa grande preparação para a festa de amanhã, seja confirmarmos cada vez mais no seguimento fiel de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.